Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando na noite dessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, antes da gente começar a desfilar com esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo no nosso canal e que também, que você ainda não é inscrito, você se inscreva no nosso canal, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho. Bom, dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo fez hoje pela manhã, sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, treinamento já pronto para a partida de amanhã, em Brasília, contra o Criciúma, partida da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite, junto com seu staff, fez os ajustes finais em termos táticos, bolas aéreas defensivas e ofensivas, buscando uma melhor performance diante do Criciúma. Igualmente ao treinamento de ontem, Tite mandou a campo o mesmo time que finalizou o treinamento na tarde de ontem, quinta-feira, indicando assim que Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha deve ser o time que vai enfrentar amanhã o Criciúma pelo Brasileirão. Finalizado o treinamento, o elenco rubro-negro almoçou no CT Ninho do Urubu, depois fez um belo descanso e, por volta das 15h15, deixou o CT Ninho do Urubu em direção ao aeroporto com destino a Brasília, onde chegou no início da noite de sexta-feira, ficando concentrado até amanhã na hora da partida. Casa cheia lá no Mané Garrincha, né? 60 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o que vai dar um apoio muito grande para que o Flamengo faça um grande jogo, tenha uma grande vitória e continue firme na busca ali das primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Sobre Gabigol, situação esclarecida e resolvida. A Corte Arbitral do Esporte, a CAS, acatou parcialmente o pedido da União para anular o processo de Gabigol. O Tribunal Suíço decidiu impugnar o painel que deu o efeito suspensivo ao jogador e julgaria o mérito final. No entanto, a Corte Arbitral do Esporte manteve em vigor a decisão que libera o atleta Gabigol para atuar enquanto aguarda o julgamento do mérito. As partes já foram notificadas. Olha, atentem para esse detalhe. As partes já foram notificadas. Por isso que a gente sempre disse aqui, pessoal, deixa sair o acordo vem dizendo o que é que aconteceu no julgamento. Como é um processo sigiloso, a gente não tem conhecimento do que foi julgado. Então, o acordo é que diz isso. E o acordo sendo divulgado, as partes têm que ser notificadas para tomarem conhecimento. Vou dar um exemplo. Se o Gabigol estava amparado pelo efeito suspensivo, se mudar essa realidade, para ele ter conhecimento que mudou, que o efeito suspensivo caiu, ele tem que ser notificado. Caso contrário, para ele o que está valendo é a antiga decisão. Então, está aí tudo confirmando. E outra coisa, é uma decisão correta da Corte Arbitral do Esporte, porque pelo erro dela, ela não poderia causar um prejuízo à parte. E o Gabigol, nessa situação, ele teria um prejuízo, até por conta de um erro que não foi ele que deu causa. Quem errou foi a Corte Arbitral do Esporte, que teve uma falha processual ao não notificar a União do julgamento, né? Portanto, feito isso, Gabigol está relacionado pelo Flamengo, vai a Brasília enfrentar o Criciúma pelo Brasileirão. Logicamente que vai depender do Tite tê-lo como opção para entrar durante a partida, já que ele estará no banco de reservas. Bom, o Conselho Deliberativo do Flamengo foi convocado para no dia 29 de julho votar a autorização para o clube participar do leilão do terreno do gasômetro.
a convocação é 2 dias antes da realização do leilão, que será no dia 31, né? No valor mínimo de 138 milhões. A diretoria busca o aval para lances em valor que julgar justo, razoável e compatível com a saúde financeira do Flamengo. Então, tá aí os conselheiros do Flamengo convocados para no dia 29 deliberar, votar a aprovação para a participação do Flamengo no leilão. Mas antes disso, e essa foi uma informação que foi trazida pelo Luiz Eduardo Batista Ubap na fala dele lá no Charla Podcast, antes disso, uma semana antes mais ou menos, deverá ser apresentado aos conselheiros todas as informações relativas ao projeto do estádio, ao projeto, a forma que o Flamengo vai tentar arrecadar o dinheiro para possa pagar o estádio, qual a capacidade que deverá ter o estádio. Então, enfim, todas as informações que possam dar embasamento para que os conselheiros votem pela aprovação ou não da compra do terreno. Afinal de contas, o Conselho Deliberativo, com a sua votação, é soberano. Se ela disser que dá autorização, o Flamengo vai comprar. Se ela disser que não dá, é favas contado, o Flamengo não comprará o terreno. Portanto, a decisão do Conselho Deliberativo é soberana. Bom, causou estranheza, né? Uma das falas de Luiz Eduardo Batista lá no Charla Podcast, quando ele dizia dos apoios que está recebendo. A revelação de que o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, Antônio Alcides, que até então era muito ligado ao atual presidente Rodolfo Landim, está o apoiando. E, rapaz, eu tomei um susto quando eu vi isso, né? Porque o Antônio Alcides era assim com o Landim. Então, vamos ver aí como é que vai ficar esse negócio. Bom, foi concluída, meus amigos, a negociação do atacante Verton para o Clube Leixões de Portugal. O atleta estava aguardando os trâmites burocráticos para trabalhar em Portugal. O atacante viaja hoje, sexta-feira, para Portugal para se apresentar aos Leixões. O atleta irá assinar um contrato de 4 anos, com o Flamengo recebendo 1 milhão de euros por 70% dos direitos econômicos. Lembrando que o Flamengo ainda fica com 30% do percentual dos direitos econômicos dele, né? Agora, vamos falar um pouco da entrevista que o pré-candidato a presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista Ubap, concedeu ao Charla Podcast no final da manhã, início da tarde dessa sexta-feira, né? Nós vamos trazer as principais falas do candidato e, a seguir, nós faremos alguns contrapontos sobre a fala de Luiz Eduardo Batista. Aspas do Ubap. Ubap declarou ser totalmente contra a SAF, inclusive se ela for de 1%, pelo motivo de que não há limitação de percentual na legislação brasileira, diferentemente, por exemplo, da legislação alemã, onde a legislação de lá impede o investidor ser controlador. O que é o investidor ser controlador? É o investidor ter mais de 50% das ações do clube, já que está limitada por lei lá em 49,5%. Lá, o investidor da SAF não pode ter mais do que 49%. Isso quer dizer o quê? Que o clube nunca vai perder o poder perante o clube, né? O investidor nunca será dono do clube. Então, é por isso que ele se declarou totalmente contra. Declarou também que o grupo ao qual comanda tem a expectativa de, em 5 anos, dobrar a receita do Flamengo. A nosso ver, possibilidade concreta. E eu vou explicar por que essa possibilidade é concreta, né? Não é por conta da feitura do estádio, não. Eu vou explicar, lá nos meus contrapontos. Declarou também a limitação dos vice-presidentes estatutários em opinar sobre assuntos de pastas que são profissionais, inclusive com a profissionalização de todos os setores do Flamengo, lembrando que há vários setores no Flamengo que já são muito profissionais, e deu como exemplo o setor financeiro do Flamengo, e não é à toa que nada de braçada no futebol brasileiro, não é isso? Elogiou também o trabalho do Tite, o que sinaliza uma possível renovação de contrato do treinador em uma eventual vitória sua como continuidade ao trabalho atual do treinador. Relatou também que, especificamente, não tem nada contra Marcos Braz, atual vice-presidente de futebol do Flamengo, mas sim contra a função estatutária dos vice-presidentes
como um todo, prometeu mudar a situação. E eu também tenho um contraponto em relação a essa fala do BAP. Falou que é a favor 100% da construção do estádio, desde que essa construção não atrapalhe a performance esportiva do clube. Porém, disse não conhecer o assunto em sua totalidade e que falou que não é o presidente que aprova a compra do terreno, e sim o Conselho Deliberativo, que nessa questão é soberano. BAP deixou entender que o motivo da rusga com Landim foi a centralização do poder, batendo direto na profissionalização, inclusive dizendo que houve uma flexibilização dessa profissionalização. Por coincidência, o mesmo motivo que sempre fala o Valim Vasconcelos, principalmente nas 3 lives que ele fez comigo, eu fiz essa pergunta. E o Valim sempre respondeu que o motivo da saída dele da gestão foi por conta da centralização do poder por parte de Rodolfo Landim, né? Rodolfo Landim quer abraçar o mundo com as mãos, traz para si todas as grandes decisões do Flamengo sem consultar o colegiado, né? O BAP também falou dessa flexibilização, da profissionalização da gestão do Flamengo no segundo mandato, a partir do segundo mandato do Rodolfo Landim. Inclusive que as divergências entre ambos ocorreram no ano passado e não nesse ano, mas que nada disso impede, por exemplo, deles terem viajado juntos há pouco tempo para assistir a final da Champions League a convite da Adidas, né? É isso aí. E agora, meus amigos, eu farei alguns contrapontos em relação a essas falas do BAP lá no Charla Podcast do final da manhã dessa sexta-feira. Vamos lá. Concordo com a fala de que uma SAF de 1% ou de 49% na legislação brasileira pertinente gere o mesmo risco porque a legislação brasileira não limita o percentual de SAF. Concordo plenamente. Até nem tinha conhecimento de que na Alemanha esse percentual não pode ultrapassar 49,5% dos direitos de um clube. Então, concordo com ele, gostei porque aprendi um pouco mais, não tinha esse conhecimento. Quanto a dobrar o faturamento em 5 anos, vemos totalmente possível, uma vez que, se a gente for ver, a gestão do Rodolfo Landim pegou o Flamengo na gestão do Eduardo Bandeira de Melo com 500 milhões de receita e está entregando com 1,4 bilhão de reais. Então, totalmente possível, sem contar com o estádio. Hein? Eu não estou contando com o estádio, porque se ele está dizendo que é nos próximos 5 anos, é o limite aí para o Flamengo construir seu estádio e começar a usufruir da receita que o estádio pode vir a gerar, né? Quando fala numa função atípica dos vice-presidentes, concordo plenamente. Lembro que os vice-presidentes do Flamengo são todos amadores. Não há vice-presidente profissional, até porque os cargos de vice-presidente do Flamengo são todos do estatuto, né? Então, não existe vice-presidente profissional. Todos os vice-presidentes são amadores e são torcedores do Flamengo. Ainda tem isso, não há o profissional ali. Senti falta nesse momento do BAP falar que para isso acontecer, ele precisa se fazer uma mudança significativa no Estatuto do Flamengo, que é oriundo lá de 1992, portanto aí 32 anos que o Estatuto não sofre uma modernização. Aliás, nunca sofreu, né? E no dia 29, com a convocação do COD para aprovação da participação no leilão do terreno do Gasão por parte do Flamengo, uma eventual aprovação obriga, seja qual for, o presidente a dar continuidade ao projeto, né? Qualquer candidato a presidente, ele não pode dizer, eu não vou fazer o estádio. Claro que ele vai. Se o COD aprovar a compra do terreno, claro que o presidente que entrar, ele vai ter que construir o estádio porque o COD aprovou e o COD é soberano em relação às decisões do Clube de Regata do Flamengo. Concordo também quando ele fala da flexibilização, da profissionalização no segunda gestão do presidente Rodolfo Landim. E aí eu justifico porque eu sou contra a reeleição, principalmente no Flamengo. Meus amigos, quando você passa mais de 3 anos na função, ainda mais numa função de notoriedade do tamanho que é o Flamengo, certamente os anos vão passando e você vai se confundindo como gestor ou como dono, né? É por isso que eu sou contra a reeleição. Para mim, são 4 anos de mandato, depois de 4 anos o cara sai e vem um novo presidente. Para mim, o ideal seria isso,
que tivemos a opção de votar no ano passado no Conselho e não aprovamos essa mudança. Mas isso não impede de que no futuro a gente possa mudar isso no Flamengo. Não é isso? Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!